E paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados irmãos o tema Um Trio Exemplar: Noé, Daniel e Jó. Um trio exemplar: Noé, Daniel e Jó, baseado em Ezequiel 14:14, aonde está escrito assim: Deus disse: ainda que estivesse no meio dessa terra esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, um trio exemplar: Noé, Daniel e Jó. Noé é aquele homem que perseverou na pregação. Daniel é aquele homem que perseverou na oração. E Jó, o homem que perseverou na provação. E aqui o Senhor falando ali para o profeta Ezequiel, que ainda que estivesse no meio da terra, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Noé, que no hebraico significa descanso. Nós sabemos que o nosso descanso, ele não está em um dia. O nosso descanso está no Senhor Jesus. Está numa pessoa. O Senhor Jesus, em Mateus 11, 28, 29 e 30, ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim acharei descanso para as vossas almas. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, o Senhor Jesus como mestre, o Senhor Jesus como nosso professor, como nosso instrutor, ele nos ensina duas matérias: mansidão e humildade. E ele fala: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Os mansos herdarão a terra, e os humildes herdarão o reino dos céus. O Salmo 91, versículo 1 está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu querido, você está cansado, você está sobrecarregado, oprimido. O seu descanso está no Senhor Jesus. Descansa nos braços do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o nosso descanso, ele é o nosso conforto, ele é o nosso consolo. Também aqui fala de outro personagem, Daniel, o homem que perseverou na oração. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele comandava 120 províncias, 120 estados. Tinha uma agenda ocupadíssima, mas ele tirava tempo, ele educava o tempo, e sobrava tempo, e nesse tempo ele se ajoelhava,
aos pés do Deus Todo-Poderoso. Meu querido, educa o seu tempo, e você vai ter tempo e vai sobrar tempo para você ficar aos pés do Deus vivo, para você ficar aos pés do Deus Todo-Poderoso. Deus, meu querido, Ele só dá segredo para quem tem secreto com Ele. Você precisa falar com Deus, e Deus vai falar com você. Budista, eles rezam 5 vezes ao dia, muçulmanos 5 vezes ao dia, judeus 3 vezes ao dia, e a igreja do Senhor, está escrito 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo. Davi, ele era um rei, ele era um cantor, ele era um compositor, ele era um instrumentista, ele era marido, ele era pai, ele governava uma nação, era rei sobre uma nação, e a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Jesus tinha uma agenda corridíssima. Jesus era muito ocupado, mas toda hora você vê Jesus orando. Ele começou o seu ministério orando lá no Jordão, quando ele orou e os céus abriu. E ele terminou o seu ministério orando, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E a pergunta é essa, você tem orado? Você tem falado com Deus? Quantas pessoas que falam, mas eu queria tanto que Deus falasse comigo, então começa a falar com Deus. A Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abri-se-lhe-á. É os 3 estágios da oração. Então o que é oração? Oração é adoração. Oração é agradecimento, oração é petição. Então quando você está orando, você está adorando o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Você está pedindo a Deus aquilo que você sabe que Deus pode fazer na sua vida. Porque Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E você já pode agradecer esse Deus antecipadamente, sabendo que Deus vai fazer. Então, meu querido, também fala de Jó, o homem que perseverou na provação. Jó foi provado, porque Deus prova para nos aprovar. Se a sua vida está um verdadeiro limão, pega esse limão, faz uma saborosa limonada e glorifica o nome do Senhor. Porque Deus vai te aprovar. Todos nós temos o nosso deserto. O crente tem o seu deserto, o ímpio tem o seu deserto. A diferença do justo com o ímpio é que o ímpio entra no deserto sozinho. Mas quando o justo entra no deserto, Deus entra com ele. De dia tem nuvem, de noite tem fogo, é a presença de Deus. Então, meu querido, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Nem todo deserto é o diabo que te leva. E nem todo monte é Jesus que te coloca, meu irmão. Então vença esse deserto, não morra no deserto. Deserto é passageiro, deserto é temporário. Se você vencer o deserto, lá na frente vai estar a sua Canaã, o seu ministério, a sua bênção, o seu milagre, a sua cura, a sua promessa. Deus trabalha assim, primeiro é choro, segundo alegria. Aquele que se humilha na presença de Deus, primeiro é humilhação, segundo é exaltação. Primeiro é águas amargas, segundo águas doces.
O segundo vinho no casamento foi muito melhor do que o primeiro vinho, porque o segundo de Deus é melhor do que o primeiro. A glória da segunda, da última casa, é muito melhor e maior do que a glória da primeira, meu querido. O primeiro de José, escravo, o segundo, governador. O primeiro de Jó, provações, tribulações. O segundo, Deus mudou a vida, a história dele. Então Jó, o homem que perseverou na provação. Jó não murmurou, não blasfemou, não falou mal de Deus. A Bíblia fala que ele não pecou com seus lábios. Então, meu querido, esses três homens, Daniel, esse jovem que foi diferente e fez a diferença na Babilônia. Babilônia não governou Daniel, pelo contrário, Daniel governou Babilônia. Daniel tomou uma decisão: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar com as coisas de Babilônia. Eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus livrou ele na cova dos leões. Porque muitas das vezes Deus não vai te livrar da cova, mas Deus vai te livrar na cova, meu querido. Então persevera na oração, fala com seu Deus. Algo tremendo. Noé foi o maior pregador da história, porque Noé conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca. Você tem orado pela sua casa, pela sua família? Joquebede colocou Moisés, o filho dela, dentro de um cesto. Abraão colocou Isaac no altar. Davi colocou Salomão no trono. Mas Jó ia para o altar para orar pelos seus filhos, para interceder pelos seus filhos, intercede pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Jairo, ele intercedeu pela sua família. E o Senhor ressuscitou aquela menina. Aquela Ciro Finícia, aquela cananeia, ela intercedeu pela sua filha. Minha filha, Jesus, está horrivelmente endemoniada. E Jesus libertou aquela menina. O maior ministério que existe é o ministério da intercessão. Orai uns pelos outros. Jó orava pela sua família. Depois, quando ele orou pelos seus amigos, os amigos foram abençoados e Deus mudou a história dele, a sorte dele, a situação dele. Então, esses três homens que foram diferentes e fizeram a diferença, Noé, Daniel e Jó. Seja diferente e faz a diferença em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Você ora daí, eu oro daqui. E Deus vai nos atender em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, que nós entramos agora na Tua presença, e eu quero Te pedir por esse ouvinte, meu Pai, a Tua palavra não volta vazia, mas que venha frutificar nesse coração. Ó, meu Deus, que ele venha perseverar nessa provação, assim como Jó, que ele venha, meu Pai, ó, meu Deus, perseverar na pregação, pregando a palavra como Noé, que ele venha orar noite e dia como Daniel, Senhor. Abençoa essa casa, abençoa esse ouvinte, abençoa essa família com toda sorte de bênção, meu Deus. Ó Pai, eu ligo as bênçãos dele aqui na terra, porque aquilo que nós ligarmos aqui na terra, meu Deus, já está ligado nos céus. E eu, como ministro da Tua palavra, eu abençoo essa vida, essa casa, essa família, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fica com eles, meu Pai, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.